Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo O Segredo da Mente Milionária do T. Harv Eker. E nós estamos no terceiro vídeo desse livro que eu vou fazer completo e nós terminamos no último vídeo a orelha direita do livro e terminou falando exatamente sobre o autor, sobre o Eker. E ele disse ali no final do vídeo que ele conseguiu superar uma penosa fase de altos e baixos e se tornar milionário em apenas 2 anos e meio. Isso é mais uma avaliação positiva para a gente entender que realmente aqui tem alguém falando daquilo que ele viveu, experienciou na prática. E foi sobre isso também que se falou nesses vídeos anteriores. Pois não adianta a gente ficar na teoria, não adianta a gente estudar o que é que tem o segredo da mente milionária se a gente não colocar em prática. Inclusive o Wallace D. Wattles, que é o autor do livro A Ciência de Ficar Rico, ele diz que sim, esse livro que traz a versão ou a história daquele que realmente fez, daquele que passou, daquele que saiu ali do mais baixo, exemplo do Eker, e chegou a alcançar então o posto de milionário, ele pode falar qual é o segredo da mente milionária, porque ele fez esse processo na prática. Então vamos continuar aqui nessa sumário do livro, onde então quem é afinal T. Harv Eker, o autor então desse livro, e por que eu devo ler esse livro, né? Vamos ver então por que será que agora eu sempre deixo me ser guiada, né? Eu tive algumas sugestões de alguns livros e já tinha uma outra lista de livros que eu queria ler e no final eu acabei optando por esse. Então, por que será que a gente deve ler esse livro agora, eu e você, né? Vamos lá então, continuando. As ideias e os conceitos que apresento neste livro não são por si mesmos verdadeiros nem falsos, não estão certos nem errados. Que legal ele trazer isso, né, gente? Porque afinal nós não estamos em uma realidade relativa. Aqui não há nada absoluto na minha forma de entender. Nós que somos seres infinitos, espirituais, eternos, e estamos fazendo uma temporada humana, nessa realidade nada é absoluto, a não ser quem está no comando, que é Deus, que é o todo, esse é absoluto. E a não ser as leis que Deus colocou ali, os princípios que Deus colocou ali para a gente se guiar, porque Ele nos deu livre-arbítrio, mas e se não tivesse nenhum princípio? Se não tivesse, por exemplo, a lei, o princípio da causa e efeito, onde está a lei da gravidade, por exemplo, eu podia saltar daqui de onde eu estou e planar. Mas isso não acontece, porque isso é absoluto. Se eu estiver segurando um copo e soltar, ele vai se espatifar no chão. Isso é absoluto, não tem como mudar isso. Então, isso é absoluto. Já certo ou errado nessa realidade, ou verdadeiro e falso, é relativo. Então, é legal ele começar com isso. Apenas refletem os resultados que eu obtive em minha carreira e as conquistas que eu observei na vida de milhares de alunos meus. Aqui, então, quem está falando é o Eker. Creio que, aplicando os princípios que descrevo aqui, você transformará sua vida. E é por isso, então, que está ali. Por que devo ler esse livro? Ele está explicando por que a gente deve ler esse livro, ó. Só de transformar a nossa vida, não é? Quem não está querendo passar por uma transformaçãozinha, não é? Não se limite a ler esse livro. Leve a sério os conceitos e depois faça sua própria experiência com eles. Guarde o que lhe for útil e sinta-se à vontade para descartar o que não for. E olha que grande isso, não é? Ele não está fechando nada, deu certo assim para ele. Ele passou de uma fase de penúria e se tornou milionário. E os outros setores da vida dele também, todos prosperaram. E aí então, mas ele não está dizendo, é desse jeito, é quadradinho aqui, não. Leve a sério esses conceitos, faça, pratique, experiente. Aqueles que não der certo para você, descarta.
No que se refere a dinheiro, esse livro talvez seja o mais importante que você terá lido. Sei que essa é uma afirmação ousada, mas acredito que ele contém o elo que faltava entre o desejo e a conquista do sucesso. Olha aí, e qual é o elo que falta entre desejar sucesso e conquistar o sucesso? Entre desejar chegar lá no topo e realmente galgar os degraus da escada para chegar lá, não é? Olha, ele está dizendo que esse livro vai fazer o elo, ou seja, vai nos mostrar como fazer isso na prática e quem sabe não vai impulsionar a gente, né? Vai nos, como que fala, incentivar. Como você já deve ter reparado, esses são dois mundos inteiramente diferentes, ou seja, o mundo do desejo e da conquista do sucesso. E mais uma vez, falando do Wallace Wattles, que é o autor de A Ciência de Ficar Rico, ele diz que se a gente ficar ali só na teoria, se a gente ficar só no desejo, a gente não passa de sonhadores, que vão ficar só sonhando e vendo os outros subindo, porque os outros foram na prática, porque os outros então fizeram por onde conquistar o sucesso. E o Ecker aqui dizendo que esses são dois mundos completamente diferentes. É provável que você já tenha lido outros livros, ouvido fitas e CDs, frequentado cursos e estudado diferentes métodos de como enriquecer com imóveis, ações ou negócios. Mas o que aconteceu? Para a maioria das pessoas, praticamente nada. Depois de um início promissor, tudo voltou a ser como era antes. Mas a resposta existe, ela é simples, é garantida e você não vai conseguir driblá-la. Tudo se resume ao seguinte: se o modelo financeiro, e essa expressão está entre aspas, que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Olha que dica incrível olha a astúcia aqui. Então, se a gente tiver um modelo financeiro que não está programado para o sucesso, porque ele está cheio de crença que limita o sucesso, cheio de crença que faz que por mais que a gente queira sucesso, a gente tem um monte de crença negativa com relação ao dinheiro. Sucesso traz dinheiro. E ele disse, é bom sempre repetir, esse livro ele não vai ensinar a gente a ter sucesso apenas financeiro, mas em todos os setores da nossa vida. E mais uma vez o autor do A Ciência de Ficar Rico, ele diz que isso a gente consegue quando a gente cresce financeiramente com criatividade e não na competição. A competição é aquela que a gente sai correndo na frente, sobe a escada e depois chegando lá no topo a gente empurra para que os outros que estejam vindo atrás caiam. E a criatividade é aquela que faz com que eu e você, ambos, enriqueçamos. Você com aquilo que eu estou fazendo e eu com aquilo que eu estou fazendo. A Catharine Ponder, no livro As Leis de Ouro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu fiz uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, ela diz, ela passa um decreto que ela diz que só repetindo isso uma mãe e filha ficaram ricas, que é tudo e todos me fazem prosperar e eu faço prosperar a tudo e a todos. É isso aqui que ele está dizendo, então. Vou desmistificar o motivo pelo qual algumas pessoas estão fadadas a ser ricas e outras destinadas a uma vida de dureza. Então, isso é porque quem está no comando, Deus, o nosso Criador Todo-Poderoso, ele fala assim, vou criar esses aqui, vão ser cheios de dinheiro e de prosperidade em todas as áreas da vida, aqueles ali vão ficar ali olhando só, lambendo os dedos e não vão conseguir de jeito nenhum. Seria um jogo até meio macabro, não é? Mas como Deus é absoluta empatia com a gente e é absoluta justiça, nunca ele faria isso. Então, não tem ninguém fadado a ser rico e outras destinadas a uma vida de dureza.
Você entenderá as raízes do sucesso, da mediocridade e do fracasso financeiro e começará a mudar para melhor o seu futuro nessa área. Porque se a gente não entende, como é que a gente muda, né? Se a gente não entende como é que a gente está ali na direção do nosso carro, indo ali para uma direção, mas a gente não tem clareza de onde a gente quer ir, a gente não entende como é que funciona ali o GPS, como é que a gente vai mudar o caminho e chegar onde a gente quer ir. Saberá como as influências que recebemos na infância moldam o nosso modelo financeiro e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos autodestrutivos. Já falou disso. A gente é super influenciável quando a gente está na infância. Então, se desde a infância a gente ensinou aqueles ditos que dizem que dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore. Ah, meu filho, a gente não tem dinheiro para isso. Ah, o que você está pensando? Não tem jeito. Nós somos pobres, nascemos pobres, morreremos pobres. Então, isso pode nos conduzir a pensamentos e hábitos autodestrutivos quando a gente cresce. É isso que faz um modelo ali da nossa mentalidade sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre abundância. E como ele disse ali no início também, quando a gente tá com falta de dinheiro, não tem como estar fazendo com que os outros setores da nossa vida também estejam bem, também progridam. Ele cita o relacionamento, muitos relacionamentos, acredito, entre casais, homem, mulher, mulher, eu acredito que podem terminar ou terminam por causa da penúria financeira, porque aí entra a falta, aí o amor sai. Aprenderá a fazer poderosas declarações que ajudarão a substituir maneiras negativas de pensar por arquivos de riqueza. A sentença, dito aqui, arquivos de riqueza, entre aspas. Você passará a pensar e a prosperar como as pessoas ricas. Conhecerá também, passo a passo, estratégias práticas para aumentar sua renda e construir sua riqueza. Na parte 1, explico como cada um de nós está condicionado a pensar e agir nos assuntos financeiros e esboço 4 estratégias-chave para você rever o seu modelo mental de dinheiro. Olha só como ele vai realmente esmiuçar ali, olha que legal. Ele vai trazer estratégias para que a gente possa rever o nosso modelo mental de dinheiro e encontrar onde é que está o nosso calcanhar de Aquiles, né? Na parte 2, examino as diferenças entre o modo de pensar das pessoas ricas e da maioria das pessoas. Napoleão Hill diz no livro Pense e Enriqueça, eu fiz também, eu deixo toda a playlist com toda a série aqui, se você quiser ver, vale muito a pena. Ele diz sim que há aqueles que estão ali, há uma divisão, há uma proporção, eu acredito, eu não lembro exatamente agora, mas eu acredito que 2% são esses que atingiram esse patamar e o restante está ali no modo de pensar que não deixa que eles também enriqueçam. Além disso, sugiro 17 atitudes e ações capazes de promover mudanças permanentes na sua vida financeira. Olha que legal, são mudanças permanentes, não é aquilo como ele citou no início, que a gente já fez vários cursos, leu vários livros, mas no início estava aquele fogo de palha e depois apaga, e mesmo que a gente ganhou alguma coisa já foi embora, através daquele ensino que a gente teve, agora aqui com o dele não. Ele vai nos ensinar a promover mudanças permanentes na nossa vida financeira. E qual é a minha experiência? De onde venho? Sempre fui bem-sucedido? Quem dera, é ele dizendo aqui. Nós já vimos ali um spoiler que deram antes no vídeo anterior, que ele realmente saiu de uma situação de falta e escassez para milionário em 2 anos. Assim como um grande número de pessoas, sempre tive muito potencial, mas os resultados que conseguia eram poucos. Li todos os livros, assistia a todos os seminários sobre como prosperar. Eu queria muito ser bem-sucedido. Não sabia exatamente se era por causa do dinheiro,
da liberdade, do sentimento de realização ou apenas para provar a minha capacidade aos meus pais. De qualquer modo, vivia obcecado com a ideia de ser um sucesso. Entre os 20 e os 30 anos de idade, comecei vários negócios, sempre com o sonho de fazer fortuna. No entanto, meus resultados foram de fracos a péssimos. Então, aqui ele respondendo, quando ele mesmo diz, então você está interessado, já que eu estou falando que eu posso falar sobre os segredos da mente milionária, qual é a minha experiência? De onde eu venho? Eu sempre fui bem sucedido? E ele mesmo diz, quem dera, e explica aqui. Foram muitos fracassos antes ele conseguir o sucesso. E ali o livro Picos e Vales, eu esqueci o nome do autor agora, eu fiz também a série. Ele diz a vida aqui nessa realidade dual e relativa é de picos e vales. E aí, como é que a gente faz para sair do vale? É a gente relativizando, é tudo relativo. A gente não pode também achar que é o fim do mundo. A gente relativiza e aí a gente sobe para o pico, fica mais fácil. Passamos menos tempo no vale, mas como a gente quando está no pico, a outra dica que ele dá é não ser arrogante. Eu acredito que agradecer sempre, especialmente quando estiver no vale. Eu trabalhava sem parar, porém não decolava. Sofria da doença do monstro do lago Ness. Embora ouvisse falar muito dessa coisa chamada lucro, nunca conseguia vê-lo. E pensava, se eu montar o negócio certo, se pegar uma onda boa, me dou bem. Mas estava errado, não dava certo, pelo menos para mim. E foi a última parte dessa frase que acabou chamando a minha atenção. Por que outras pessoas que atuavam no mesmo ramo estavam conseguindo ter sucesso e eu continuava quebrado? Tratei então de fazer um rigoroso exame de consciência, analisando minhas crenças. Observei que, apesar de dizer que queria ficar rico, eu tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. Olha aí, prestando bem atenção, gente. Acima de tudo, sentia medo. Temia fracassar, ou pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. Nesse caso, eu seria realmente um panaca. Pior, destruiria a única coisa que soprava a meu favor, a lenda de que eu tinha um grande potencial. E se eu descobrisse que não possuía as qualificações necessárias e estava condenado a uma vida de trabalho duro? Olha ali o nosso querido amigo medo vindo para nos atrofiar, para nos puxar. Tá vendo? A gente tem medo, e meu Deus, mas e se eu tivesse expansão? A gente tem um negócio, mas e se aumentar muito os clientes? Como é que eu vou fazer? Então, ali aqui dizendo, tem que se fazer uma análise ali das crenças, um exame real de consciência. Eu acredito que tem que ser realmente ali a gente com a gente mesmo e a gente ser muito verdadeiro, não é? A gente deve admitir que tem alguma coisa, alguma crença que está nos segurando. É como quando a gente tem uma doença ou, por exemplo, quando a gente é alcoólatra, a gente só consegue começar a sair dessa situação quando a gente admite, não, isso é uma doença, eu sou um viciado, eu preciso começar a sair. Eu acredito que é o mesmo com as crenças limitantes. Enquanto eu fico pensando, não, eu não tenho crença limitante nenhuma, não há nada no meu inconsciente, eu não faço esse exame real de consciência, aí eu acredito que não consigo, que a gente não consegue. É isso que ele está explicando aqui, esse é o primeiro passo. Depois, por sorte, recebi conselhos de um amigo da família, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais jogar cartas e notou minha presença. Na época eu morava na suíte do andar de baixo, também conhecida como porão. Aí é por isso que diz que ele seria engraçado, olha lá. Então ele não estava no porão, ele estava na suíte do andar de baixo, morava no porão. Era a terceira vez que eu voltava para casa, ou seja, ele saía, lógico, para tentar a vida, mas quebrava, fracassava, voltava, tinha que ir para o porão dos pais dele.
O meu pai deve ter falado com esse amigo sobre a minha lamentável existência, porque quando ele me viu, tinha nos olhos aquela simpatia normalmente reservada aos parentes de um morto. Ou seja, ele olhava para ele e falava, ai, coitado desse fracassado, mas era um multimilionário e foi ele que o ajudou, pelo que está dizendo aqui, né? Ele disse, Ravi, eu comecei igual a você, um desastre completo. Fantástico, isso faz com que eu me sinta bem melhor, pensei. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele prosseguiu. Mas recebi um conselho que mudou minha vida e eu gostaria de transmiti-lo a você, Ravi. Se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Na época eu era um jovem arrogante e achava que sabia tudo. Porém, ai de mim, a minha conta bancária mostrava o contrário. Comecei a prestar atenção. Ele continuou. Você sabia que a maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma? E eu disse, não, nunca observei isso. Ao que ele respondeu, isso não é ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, seus resultados. Você acredita que se pensasse como os ricos e agisse como eles, conseguiria enriquecer também? Olha, gente, então vamos ver exatamente quais são os detalhes que ele vai dar aqui desse modo de pensar dos ricos, que agora começou então. Estamos entrando aqui na parte que eles vão desvendar o segredo da mente milionária. Ele que é ali todo fracassado, morando na suíte da unidade de baixo, ou seja, morando no porão, mais uma vez voltando com o rabo entre as pernas depois de ter fracassado para a casa dos pais dele, ele encontra um amigo rico, então, que se dispõe a mostrar a ele esse segredo. Mas vamos ver qual é no próximo vídeo, tá? Conto com você para a gente continuar. Espero que você esteja tão curiosa como eu estou, ou curioso como eu estou. E espero, se você gostou desse vídeo, quiser deixar sua curtida, quiser me mandar uma mensagem, ou quiser dizendo se já leu, como é que foi para você, se você colocou na prática, ou qualquer coisa, se é a primeira vez também, qualquer mensagem que seja, eu fico muito feliz e respondo com muito carinho. E se você quiser entrar lá no meu canal e ver os outros livros, esses que eu citei nesse vídeo, também tem muitos outros lá, sempre nessa busca da expansão da consciência. Estando lá, você quiser se inscrever, também eu fico muito grata e te espero para o próximo vídeo. Tchau!